no livro de Provérbios, capítulo 12, verso 25. Apenas um versículo. Doze, 25. Todos encontraram? Vamos lá. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Eu gostaria também de ler na versão, no original do hebraico, né? Agora com esse grande auxiliar chamado Google, a gente tem, né, a possibilidade de ir lá e buscar, né, dentro do original. E o mesmo versículo diz assim: se houver ansiedade no coração de um homem, deixe que ele a reprima e transforme-a em alegria com uma palavra boa. Né? Assim, as traduções elas vão mudando, né? Mas o conteúdo é o mesmo, né? Mas eu achei essa aqui um pouquinho mais, explicando melhor esse versículo. Vamos estar orando mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a Tua palavra, Pai. Que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, nos ilumine com Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos extrair da Tua palavra, Senhor, a verdadeira palavra do Senhor, Pai. Derrama graça e misericórdia, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que Salomão foi o escritor de Provérbios, de Cantares, de Eclesiastes. E há um livro talvez perdido na Bíblia, que não se encontra, né, nas nossas Bíblias, que é citado lá nas cartas, né, nas epístolas, que fala Atos de Salomão. A gente conhece Atos dos Apóstolos, mas não conhece o Atos de Salomão. Provavelmente um livro que foi perdido aí na história. Então provavelmente Salomão deve ter escrito mais coisas ainda que nós não temos. E quando nós olhamos para o livro de Provérbios, para o livro de Eclesiastes principalmente, nós podemos dizer que Salomão foi o primeiro psicólogo, o primeiro psicoterapeuta da Bíblia. Porque lê lá os seus escritos. Não é por menos que as três grandes escolas, né, da psicanálise têm os seus pais sendo judeus, né? Que é o Freud, o Adler e o Viktor Frankl. São três linhas aí da psicanálise, mas os três são judeus. E na Alemanha nazista, a psicanálise era chamada pelos nazistas de a ciência judaica, porque trabalhava justamente com esses conceitos que estão na palavra de Deus, que estão na Bíblia, que estão nos escritos. E quando a gente lê esse texto, parece que é algo para os nossos dias de hoje. Na primeira parte ele diz: a ansiedade no coração do homem o abate. Olha como estão as pessoas hoje, ansiosas no tempo que nós estamos vivendo. Nunca se deu tanto destaque a essa ansiedade como nos dias de hoje. As pessoas estão buscando ajuda, seja ajuda médica, seja no aconselhamento, seja em tantas áreas possíveis, né? Nas terapias, né? Hoje os cursos, né? A gente trabalha com uma área aí mais de artesanato, a gente vê como é que as pessoas estão buscando o artesanato como terapia ocupacional para as suas vidas. Tal é a situação de ansiedade no coração do homem. E a palavra de Deus diz que a ansiedade no coração do homem o abate, o derruba, o prostra diante das situações que ele passa. E na segunda parte ele diz: mas a boa palavra o alegra. E na versão do original ele diz assim: se houver ansiedade no coração de um homem, né, se houver essa ansiedade, essa prostração, essa situação que ele vive no seu coração, deixe que ele a reprima. Quem? O próprio homem, né? Ele precisa tratar isso dentro do seu coração. Ele precisa estar tratando isso na sua vida, porque é um poço sem fundo. Quanto mais vai cavando, mais vai se atolando, vai chegando ao fundo, né? E muitas vezes chega tão fundo do poço que não há como sair depois. E
toda essa ansiedade, lá na frente vai se transformar em tristeza, e tristeza vai se transformar em depressão. Vai trabalhar no coração dele e ele fica prostrado, ele fica abatido. E transforme-a em alegria com uma palavra boa, né? E no texto que nós temos aí na nossa versão, mas a boa palavra o alegra o seu coração. Então, diante dessa situação que a humanidade passa hoje, que o ser humano passa, nós passamos também, nós fazemos parte. Precisamos entender assim, né, que a gente, não é porque a gente está na igreja que a gente é imune aos problemas, às dificuldades. A gente vê também muitas pessoas aí que são crentes, mas que têm as suas tragédias pessoais. E a gente tem ouvido muito dessas tragédias no nosso tempo hoje. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas entristecidas, quantas pessoas enlutadas, tantas pessoas passando por problemas e dificuldades tremendas de choro, né, de depressão. E o que a gente precisa aprender? Eu acho que a primeira lição que esse versículo nos dá, principalmente aqui nessa parte do original, deixa que ele o reprime, é o homem anular o seu ego. Por quê? Nós vivemos numa cultura hoje em que o homem, ele é o centro do universo. A filosofia reinante na nossa sociedade hoje é a filosofia que eleva o homem, em que o homem se sente superior a tudo. Quando o homem tem controle de todas as coisas, ele administra, ele gerencia a sua vida. E ele passa então, né, a ser o Senhor absoluto de todas as coisas. E muitas vezes a própria igreja hoje, alguma linha, tem pregado a mesma coisa, como um subproduto da teologia da libertação, né? Que o homem tem que ser liberto de tantas outras coisas. Aí nós já entramos também na teologia da prosperidade, né, que fala a mesma coisa também, né? E quantas vezes a gente não vê aqueles chavões na igreja? Eu sou filho do rei, então eu posso todas as coisas. E a gente precisa entender uma coisa interessante aqui. Que o homem, ele não é nada. Que o homem, ele é finito. Que o homem, ele é limitado. Então a primeira coisa que a gente precisa olhar para nós é a gente se autoanular. Não que a gente vai baixar a nossa autoestima, não é isso que a gente está dizendo. É o homem se colocar no verdadeiro lugar dele, do ser humano. Porque quando ele olha para a imensidão, ele vai olhar no Deus Criador. E o Deus, ele é Criador e ele é sustentador de todas as coisas. O Deus onipotente, onipresente, onisciente, é o Deus que ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Ele é o Deus infinito, o Deus infinito. E nós somos finitos, nós não podemos ocupar esse lugar. Aí você se coloca no seu lugar. Eu sou ser humano, eu sou sujeito aos problemas, às dificuldades, eu sou alguém que é limitado, né? Então eu estou abaixo de Deus, eu não posso me comparar a Deus, eu estou bem abaixo de Deus. O que sou eu diante dessa imensidão do mundo? Quando você olha o mundo, a natureza, quem somos nós nessa imensidão? Aí, o que acontece? Quando a gente inflama o nosso ego, quando a gente se enche, os nossos problemas também se enchem junto. Os nossos problemas, eles inflam, eles incham, e nós supervalorizamos os nossos problemas. Às vezes o problema é tão pequenininho, mas o que a gente faz com ele? A gente transforma ele num monstro, porque ele acompanha o nosso ego. Se eu sou essa pessoa poderosa, o meu problema, ele também tem que ser poderoso, ele tem que ser grande. Mas quando a gente olha a grandeza de Deus, olha a onipotência de Deus, a gente vê que a gente é pequeno. E se a gente é pequeno, qual é o tamanho do nosso problema? Qual é o tamanho da nossa ansiedade? Ela é mínima. Então, quem somos diante do nosso Deus? Nós somos finitos,
E o nosso problema também. Não existe nada que não haja solução diante de Deus. Deus resolve todos os problemas. O problema é que nós valorizamos e supervalorizamos as nossas ansiedades e os nossos problemas. E isso impede de Deus agir. Por quê? Porque eu quero estar no controle de todas as coisas. Então quando ele diz assim, deixe que ele reprime, quem que tem que reprimir? Eu tenho que olhar para o meu problema, para a minha ansiedade e dizer assim, você não é nada diante do meu Deus. Essa enfermidade, ela não é nada diante do poder de Deus. Esse problema, essa luta, essa angústia, ela também não é nada diante de Deus. Ela pode ser muito grande diante dos olhos dos homens, mas não diante dos olhos de Deus. Ela é pequena, né? Então eu preciso reprimir isso. Então todas as vezes que você tiver com problema, perdendo o seu sono, perdendo sua alegria, perdendo o seu prazer, por um problema, o que você tem que fazer? Repreenda em nome de Jesus. Você não pode tirar a paz do meu coração, porque o meu Deus, Ele é maior do que você. O meu Deus é poderoso. O meu Deus pode mudar a história da minha vida. O meu Deus pode trazer uma cura. O meu Deus pode trazer uma libertação. O meu Deus pode transformar a história da minha vida. Esse é o Deus que nós cremos. Então, se a ansiedade chegou ao seu coração, você pode reprimir e transformar ela em alegria, segundo o texto, né? Não deixe que as ansiedades, os problemas, as dificuldades tomem proporções imensas. É quando nós paramos por um momento e contemplamos a grandeza de Deus. E quando nós contemplamos a grandeza de Deus, nós tomamos, né, um choque de realidade, porque nós vemos a insignificância do homem e também a insignificância dos problemas que o acompanham. Quando uma pessoa assim renuncia o seu eu, o seu ego, suas preocupações, as suas ansiedades, elas perdem também equivalente em magnitude, né? Ela vai caindo, ela vai derrubando, porque os nossos problemas também são muito pequenos diante do Deus que nós temos. E ele faz assim, ele vai falando assim também, olha. Mas a boa palavra o alegra. Mas a boa palavra o alegra. O que seria essa boa palavra que o alegra? Na versão original ele diz, transforma em alegria com uma palavra boa. O que vem ser essa boa palavra? A primeira boa palavra é a oração. Porque a gente precisa verbalizar diante de Deus aquilo que está no nosso coração. A oração verdadeira, a oração sincera, a prece que é atendida por Deus, é quando a gente verbaliza aquilo que está no nosso coração. E isso sim é uma boa palavra diante de Deus. Você se derrama diante de Deus. Você conta a verdade para Deus. Você fala para Deus exatamente aquilo que o seu coração está sentindo. Você se torna transparente, verdadeiro diante de Deus. Porque de Deus não adianta você esconder. Deus conhece o fundo do nosso coração. Nós não podemos fazer uma oração que não seja verdadeira. Eu não posso dizer, Pai, abençoa aquela pessoa, se eu não quero que aquela pessoa seja abençoada. Então não ore, né? Mas seja verdadeiro nas orações. Então coloque diante de Deus realmente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é o nosso sentimento. Se é medo, se é ansiedade, qual é o desejo do nosso coração? Por isso que ele diz, transforme em boas palavras. A oração é uma boa palavra. Porque a oração você está conversando com Deus. A oração ela é um diálogo com Deus.
Aquela figura que Jesus nos contou, de você entrar no seu quarto e orar em secreto, é como se você estivesse diante de Deus, como se você comparecesse diante de Deus, e ali naquela sala só tivesse você e Deus, ninguém mais para escutar aquilo que você está colocando. É o momento de você se derramar na presença de Deus. E Ele disse que se teu Pai te vê em secreto, te recompensará, porque aquilo brota do coração. Aquilo é uma boa palavra, é uma boa prática. Então nós precisamos, sempre que tivermos problemas, dificuldades, irmos até o nosso Deus em oração e nos derramarmos diante dele. E ali não existe aquela preocupação, né, do meu português, de muitas coisas, porque você tem que ser o eu verdadeiro. Não importa se você tem um sotaque caipira, o que seja, Deus te conhece. E a oração, ela tem que ser sincera, é a expressão, é aquilo que existe no fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma, que deve ser colocada diante de Deus. Então todas as pessoas podem orar, sejam elas alfabetizadas, cultas, letradas, ou analfabetas, simples, humildes, porque é uma oração sincera. Então, está saindo som? Tá. Né? O trono da graça de Deus. Boas palavras também são as palavras que estão aonde? A palavra de Deus, na Bíblia. Você quer ler na Bíblia? Bem, a Bíblia tem boas palavras. Nós encontramos boas palavras. Na verdade, são ótimas palavras. São palavras de vida. São palavras eternas. São palavras que realmente fazem diferença no nosso coração. Lá no Salmo 19, versículo 9, diz assim: os preceitos de Deus são retos e alegram o coração. Os preceitos são as palavras de Deus. São preceitos, são verdades. A palavra de Deus, ela é rica. Em tempos de angústia, em tempos de dor, em tempos de ansiedade, nós devemos recorrer à leitura e à meditação da palavra de Deus. É buscar boas palavras. E a terceiro lugar onde a gente vai encontrar boas palavras. Sabe onde a gente vai encontrar boas palavras? São nas ministrações que são feitas na nossa vida. Sejam elas nos cultos, sejam elas nos estudos bíblicos, seja você ouvindo uma pregação pela internet, mas procura discernir, procura boas palavras, palavras verdadeiras. Por quê? Se existem boas palavras, nós também estamos cheios de palavras ruins, palavras que não são boas. Então a gente precisa discernir. E essas palavras boas é que fazem mudança. Quantas vezes depois de uma pregação, esse ministrado, você repensa com a vida, toma uma atitude. Vocês percebam que no final da ministração, o Senhor sempre ora. Aquela palavra realmente foi pregada, ministrada aquela noite, mude a vida, né? Mude a vida da pessoa. E quando o pastor ora por iluminação, ele está orando pela iluminação dele, para que o Espírito Santo fale com ele, para que ele possa falar. Mas no final, a oração da manhã é para que o Espírito Santo te ilumine, você se aproprie daquelas boas palavras. E aquelas boas palavras causem mudança nas mudança de atitudes que são tão importantes. Então, o texto, quando ele a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra fala. Então, quem que não sai depois do momento de oração alegre? Quem não sai depois de uma... Quem que lê a palavra de Deus e meditar alegre? Quem não sai de uma distração sai alegre? Porque são boas palavras.
as boas palavras que nos edificam. São as boas palavras que nos encorajam. São as boas palavras que fazem a nossa vida, que ela seja dia a dia. Portanto, não perder tempo, muitas vezes, com as coisas, com as vozes que nós estamos aí ouvindo. Que a gente possa ver que nosso Deus poderoso, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele continua fazendo milagres, né? Há 40 dias atrás ocorreu um fato, né? Conhecido mundialmente. O Irã disparou um monte de todo tipo de míssil, terra-ar, ar-terra, drones explosivos, né? Que atingiram lá Israel. Ninguém morreu. Podia ter destruído tudo. Exatamente 30 dias depois, os homens que ordenaram aquele ataque, né? Decolou lá do Azerbaijão 3 helicópteros rumo ao Irã, por inaugurar lá uma usina hidrelétrica. Tinham 3 helicópteros. Num dos helicópteros estava o presidente do Irã, que havia ordenado o ataque, o seu ministro lá do exterior, um clérigo e o pessoal da cúpula. Qual helicóptero vocês acham que caiu? Foi exatamente aquele que estava, o homem que ordenou o ataque de Israel. Ore pela paz de Jerusalém, serão próximos aqueles que te amam, né? Olha só. Deus continua cuidando do seu povo. Olha a nossa insignificância, né? Mesmo que você não vá lá retalhar, mas Deus sabe. E no momento certo, a mão de Deus, ela pesa sobre aqueles, né? O ataque deles foi terrível, mas não matou uma única pessoa. Mas aquele helicóptero, somente aquele helicóptero caiu e os outros 2 pousaram. Mas exatamente aquele que estava, os homens que ordenaram o ataque. Então, quem somos nós diante dessa grandeza de Deus? Se Deus está cuidando lá de Israel, Deus está cuidando das nossas vidas aqui também. Então nós temos que olhar para esse Deus que nós servimos, que é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida das nossas vidas. Então, não permitamos que a ansiedade se transforme em medo, e esse medo tome um vulto tão grande que nos assombre de noite e de dia. Eu queria terminar lembrando de um texto lá de Gênesis capítulo 37, verso 24, que fala sobre José. E tomaram-no e lançaram-o na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Aquele retrata a vida de José. Nós conhecemos a história de José que foi jogado lá na cova. Aquela cova, provavelmente uma cisterna que não estava mais em uso, seca. E ele foi jogado lá para quê? Para ele morrer. Se tivesse água, ele poderia sobreviver. Ele podia matar sua sede. Vamos falar que ele estava no deserto ali. Mas quem eram as companhias de José naquela cova? Provavelmente pelo local ali que ele estava, que habita geralmente esses lugares, eram cobras e escorpiões. Não havia água. Ele foi deixado para morrer. E na nossa vida também é assim. A gente precisa se inspirar no José que existe dentro de cada um de nós. Muitas vezes nós também estamos aonde? Dentro de uma cova. Nós enfrentamos alguns momentos das nossas vidas que nós também somos jogados numa cova, aonde não existe água. E os nossos companheiros muitas vezes são cobras e escorpiões. São os perigos do nosso dia a dia. Mas aquele homem que passou por aquilo tudo, ele conseguiu transformar a sua perspectiva de vida. Ele alterou a sua perspectiva. Alguém que estava naquele local, abandonado, deixado para morrer, ele muda a sua perspectiva.
Aí nós conhecemos a história toda, onde ele vai para o Egito, lá é resgatado, se transforma em um governador. Depois a fome assola a terra de Canaã, a sua família vai em busca de ajuda. E quando ele vai encontrar os seus irmãos lá, né? Os irmãos ficam com medo, que nós jogamos para morrer, agora ele vai nos matar, ele vai se vingar. Ele disse, não, de maneira nenhuma. Aquilo que vocês fizeram foi a oportunidade que Deus me deu de mudar a minha vida. Se vocês não tivessem me jogado dentro daquela cova, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não teria a importância que eu tenho hoje. Eu salvei o Egito da fome. Estou salvando a minha família também da fome nesse instante. Então a gente percebe que a cova que muitas vezes nós estamos, os momentos de crise, de ansiedade, de medo, não são coisas ruins. Muitas vezes são coisas boas, porque vai mudar também a nossa perspectiva. A gente vai sair dessas experiências com mais fé, com maior perspectiva de vida e principalmente sabendo o Deus que nós servamos, porque Ele também nos tira das nossas covas. Nós não ficamos nas covas eternamente. Deus nos tira, Deus nos resgata e Deus nos dá uma nova perspectiva de vida. E se a gente olhar para a nossa vida, para a nossa história de vida, quantas covas nós já estivemos dentro, quantos perigos nós já passamos. E onde nós estamos hoje? Aqui. Pela nossa força? Não. Mas pelo Deus que nós servimos. É Ele quem muda a nossa história. Então, todas as vezes que você sentir medo, você sentir a ansiedade do seu corpo, lembre-se desse a leitura e meditação. Nenhuma meditação ela é todas formas nossa, é menor ainda. Ele é maior. É ele. Vem, Deus. Por Deus, Pai, poderoso. O Senhor tem abençoado cada momento. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.